Você já sentiu que, quanto mais você acelera, mais o chão parece sumir debaixo dos seus pés? Olhe ao seu redor. O mundo nos ensinou uma equação que parece lógica, mas que esconde uma crueldade silenciosa. Trabalhe duro, sue a camisa, sacrifique seu sono e a riqueza virá. Mas deixe-me te fazer uma pergunta que vai incomodar o seu sono hoje. Se o suor físico fosse o único gerador de riqueza, por que o pedreiro continua pobre enquanto o dono da incorporadora enriquece em silêncio? Por que existem milhões de pessoas agora mesmo, com os corpos moídos de tanto trabalhar, que não possuem sequer R$ 1.000 guardados para uma emergência? A verdade é que você foi treinado para ser um operário de uma engrenagem que nunca foi feita para te libertar. Existe uma mentira invisível pairando sobre a sua cabeça, sussurrando que o esforço bruto é o caminho, enquanto ignora o código secreto que os verdadeiros donos do mundo utilizam. Neste exato momento, você pode estar cometendo o erro fatal de tentar encher um balde furado. Não importa quanta água você coloque, ou seja, quanto dinheiro você ganhe, se a sua mentalidade ainda estiver programada para a escassez, o seu subconsciente dará um jeito de expulsar a prosperidade da sua vida. Hoje, nós vamos destruir essa mentira. Prepare-se, porque o que você vai ver não é sobre economia ou finanças. É sobre a arquitetura da sua mente. Você está prestes a descobrir por que o seu maior inimigo não é o governo, a crise ou o seu chefe, mas o software de pobreza instalado no seu cérebro que te faz acelerar e frear ao mesmo tempo. O despertar começa agora. Existe uma verdade brutal que o sistema prefere manter sob 7 chaves. A pobreza não começa na carteira, ela nasce na arquitetura invisível dos seus pensamentos. Enquanto você corre atrás do dinheiro como um náufrago que busca água no oceano, a figura de Napoleon Hill surge como um farol de lucidez no meio do caos. Hill não foi um teórico de gabinete. Ele foi um explorador das profundezas da mente humana que passou décadas decifrando o código genético das maiores fortunas da história. Ele não queria entender o que esses homens faziam, mas como eles pensavam, e o diagnóstico foi implacável. A mente humana é o único motor capaz de criar abundância ou de cavar a própria ruína. Hill nos ensina que a maioria das pessoas vive em um estado de hipnose coletiva, acreditando que a falta de recursos é uma condição do destino, quando, na verdade, é um sintoma de um deserto interno. Ele traz a revelação desconfortável de que a conta bancária é apenas um espelho do seu estado mental predominante. Se você se sente indigno, ou se a sua mente está sintonizada na frequência da falta, o universo simplesmente obedece ao seu comando vibracional. A pobreza é uma escolha inconsciente, um hábito de pensamento que se cristaliza até se tornar uma realidade física. Você foi ensinado a temer a escassez, a economizar cada centavo por medo do futuro e a acreditar que o sucesso é para poucos eleitos. Hill rompe essa ilusão ao provar que a riqueza é uma ciência exata da mente. O mentor nos confronta com o fato de que, se você não dominar o seu subconsciente, ele se tornará o seu carrasco. A partir de agora, entenda. O mundo não te dá o que você quer, ele te dá o que você é. E se você não mudar quem é por dentro, continuará sendo um escravo de luxo de suas próprias crenças limitantes. Para que a nova estrutura seja erguida, é preciso primeiro identificar as rachaduras nos alicerces que você carrega há anos. Existem 5 âncoras invisíveis presas aos seus pés, e elas são as responsáveis por fazer você sentir que está nadando contra uma correnteza insuperável. O primeiro bloqueio é o medo, um fantasma que paralisa a sua iniciativa e te convence de que o risco é um inimigo, quando, na verdade, ele é o pedágio para a liberdade. Logo atrás vem a culpa, aquele peso no peito que sussurra que desejar o luxo é um pecado ou uma traição às suas origens, mantendo você algemado a uma vida de migalhas. O terceiro sabotador é a indignidade, a ferida mais profunda que faz você boicotar grandes oportunidades por acreditar, lá no fundo, que não merece o melhor que a vida tem a oferecer. Quando você está prestes a vencer, a indignidade puxa o freio de mão.
Esse ciclo alimenta a procrastinação, que não é preguiça, mas um mecanismo de defesa do seu cérebro para evitar o desconforto do novo, empurrando a sua transformação para um amanhã que nunca chega. Por fim, surge a comparação, o ladrão da alegria que faz você medir o seu bastidor pela vitrine dos outros, drenando a energia que deveria estar focada na sua própria construção. Esses 5 inimigos internos formam um comitê de sabotagem que opera no escuro do seu subconsciente. Eles são os responsáveis por aquele fenômeno frustrante de você estudar, trabalhar e se esforçar, mas sempre acabar voltando ao mesmo patamar financeiro. Você não está quebrado. Você está apenas sitiado por bloqueios que aprenderam a se disfarçar de cautela. Enquanto você não der nome a esses demônios e reconhecer como eles operam no seu dia a dia, qualquer estratégia de enriquecimento será apenas uma tentativa inútil de decorar as paredes de uma casa que está desmoronando por dentro. Entenda de uma vez por todas, esses bloqueios que te impedem de avançar não são falhas de caráter, defeitos de fábrica ou uma maldição do destino. Eles são, na verdade, softwares obsoletos que foram instalados na sua mente sem o seu consentimento. Desde a infância, você foi programado por vozes que não eram suas, absorvendo o medo de quem fracassou, a insegurança de quem nunca tentou e a escassez de quem acreditava que o dinheiro era a raiz de todo o mal. Você está operando com um sistema operacional desenhado para a sobrevivência, não para o império. A boa notícia é que, por ser um código instalado, ele pode ser completamente reescrito através da reprogramação subconsciente. O erro da maioria das pessoas é tentar mudar a realidade externa lutando contra o mundo, quando a verdadeira batalha é interna. É inútil socar a parede se a falha está no projeto. A promessa aqui não é de uma fórmula mágica de ganhos rápidos, mas de uma ruptura definitiva com o seu antigo eu. Para alinhar o seu subconsciente com a prosperidade, você precisa parar de lutar contra as circunstâncias e começar a dominar a sua central de comando. Imagine que você está dirigindo com o pé no acelerador e o outro no freio. A reprogramação é o ato de finalmente soltar esse freio que você nem percebia que estava acionando. Quando você decide atualizar esses programas mentais, as âncoras da indignidade e do medo começam a se dissolver. Você deixa de ser um espectador passivo da sua vida para se tornar o programador-chefe da sua própria realidade. O objetivo não é mais perseguir o sucesso, mas sim tornar-se o tipo de pessoa que atrai o sucesso de forma inevitável. É o momento de desinstalar as crenças de que a vida é difícil ou de que você não é capaz, substituindo-as por uma convicção inabalável. A luta acabou. A partir de agora, o foco não é mais o esforço extenuante, mas o alinhamento cirúrgico entre o que você deseja e o que o seu subconsciente acredita ser verdade. Chegamos agora ao ponto de não retorno, o instante em que a mecânica do mundo físico se curva diante da força da sua realidade interna. Você precisa compreender que o dinheiro é uma energia tímida. Ele não responde ao desespero, à necessidade ou à súplica. O dinheiro responde apenas à convicção. Enquanto você vibrar na frequência da falta, buscando desesperadamente uma saída, o universo entenderá que a sua realidade é a carência e entregará mais do mesmo. É uma lei física. Você não atrai o que deseja, você atrai exatamente aquilo que você é. Este é o clímax da sua transformação, o momento de parar de acelerar e frear ao mesmo tempo. A virada metafísica acontece quando você desliga o radar do mundo externo e sintoniza a sua frequência interna na estação da posse. A dúvida é o ruído que sabota a sua transmissão. Se você pede por riqueza, mas se sente pobre, você está emitindo sinais contraditórios que anulam qualquer esforço. A convicção inabalável é o fim dessa interferência. É quando você decide, com cada fibra do seu ser, que o sucesso não é algo que vai acontecer no futuro, mas uma realidade que já existe no plano mental e que apenas aguarda a materialização. Quando você muda sua frequência interna, o ambiente ao seu redor é obrigado a se reorganizar para refletir sua nova identidade. O desespero gera escassez, a certeza gera abundância.
Entenda que a mente subconsciente não sabe distinguir entre um fato real e algo que você imagina com intensidade e emoção. Ao sustentar a convicção de que a prosperidade é o seu estado natural, você para de perseguir as oportunidades e começa a se tornar o polo magnético que as atrai. A luta externa cessa, porque a guerra interna foi vencida. Agora que a fundação mental foi estabelecida, é hora de sair do campo das ideias e entrar na engenharia da construção real. A mente não entende conceitos abstratos, ela entende comandos, repetições e rituais. Os rituais de poder são as ferramentas de demolição que você usará para destruir, dia após dia, os muros erguidos pelos 5 bloqueios mentais. Imagine que o seu subconsciente é uma terra fértil, mas que passou anos sendo cultivada com ervas daninhas. Você não limpa esse terreno apenas com um pensamento positivo, você o limpa com ordens claras e rituais de precisão cirúrgica que reprogramam a sua biologia e o seu espírito. O primeiro ritual é o da autossugestão consciente. Todos os dias ao acordar e antes de dormir, os momentos em que o portal do subconsciente está mais aberto, você deve verbalizar a sua nova realidade com a autoridade de quem dita uma lei universal. Não são pedidos de ajuda, são decretos de posse. O segundo ritual é a visualização detalhada, onde você não apenas vê o sucesso, mas sente o toque, o cheiro e a emoção da conquista, forçando o seu cérebro a acreditar que a vitória já aconteceu. O terceiro ritual é a escrita de intenção, transferindo para o papel a sua meta principal com uma data de validade, transformando o sonho em um contrato inegociável com o destino. Cada um desses atos funciona como um golpe de martelo contra as correntes da procrastinação e da indignidade. Quando você pratica esses rituais, você está dando ordens claras para o seu exército interno. Você para de ser uma vítima das circunstâncias e passa a ser o arquiteto do seu próprio sistema operacional. Esses procedimentos não são opcionais para quem busca a grandeza. Eles são os parafusos que prendem a sua nova identidade à realidade física. Ao automatizar esses rituais, você retira a carga do esforço consciente e deixa que a sua engenharia interna trabalhe a seu favor, transformando a disciplina em destino e a intenção em matéria. Para que os rituais não sejam apenas movimentos vazios, é necessário injetar neles o combustível que move o universo: o desejo ardente. Não confunda isso com uma simples vontade passageira, um desejo morno de fim de ano ou uma esperança vaga de que as coisas melhorem. O desejo ardente é uma matéria-prima bruta, uma obsessão magnética que consome qualquer possibilidade de recuo. É o estado de espírito onde a dúvida morre sufocada pela certeza absoluta da posse. Napoleon Hill identificou que este é o ponto de partida de todas as grandes fortunas. Sem essa brasa queimando no centro do seu ser, a sua mente continuará aceitando as desculpas da mediocridade. O desejo ardente funciona como uma fornalha que transmuta pensamentos em realidade física. Quando você atinge esse nível de intensidade, o seu subconsciente para de questionar como e passa a executar o que. Ele não aceita o não como resposta e não reconhece a derrota como algo definitivo, mas apenas como um obstáculo temporário a ser atropelado. É aqui que a mágica acontece, quando o seu desejo é tão potente que se torna uma necessidade vital. Como o ar que você respira, o universo é obrigado a abrir caminho. A incerteza se dissolve porque a sua mente já não consegue conceber um mundo onde o seu objetivo não se concretize. Nesta fase da jornada, você deve queimar as pontes atrás de si. Não existe plano B. Não existe a opção de falhar. O desejo ardente é o que diferencia o sonhador do realizador. Ele é a força que te mantém de pé, enquanto os outros desistem, e a luz que brilha quando o caminho parece escuro. Ao acender essa chama, você deixa de ser um pedinte para se tornar um conquistador. A posse do sucesso nasce no exato momento em que o seu desejo se torna tão real quanto o chão sob seus pés, transformando a sua vontade em uma ordem irrevogável para o destino. Agora que o fogo foi aceso, você entra na fase de amadurecimento, onde o entusiasmo se transforma em estrutura.
Este é o estágio de consolidação da sua nova identidade. Entenda um princípio fundamental da psicologia profunda. A sua mente não aceita dois personagens simultâneos. Ou você é a vítima que justifica a falta com o cansaço, ou você é o indivíduo próspero que assume a autoridade sobre sua realidade. Não existe meio termo, não existe zona cinzenta. Para sustentar a riqueza, você precisa matar o seu antigo eu e enterrar definitivamente a pele da escassez. A dignidade financeira não é algo que você recebe de fora, é uma postura que você assume por dentro. Consolidar essa identidade exige que você vigie seus pensamentos como um sentinela. O mundo ao seu redor tentará te arrastar de volta para os velhos padrões, para as reclamações coletivas e para o medo do amanhã. No entanto, o seu novo eu já não reconhece mais esses dialetos. Você passou a caminhar com a autoridade mental de quem já possui aquilo que os outros ainda estão tentando implorar. Essa nova versão de você não se abala com flutuações externas, porque a sua segurança está ancorada na convicção interna. Você parou de agir como alguém que quer ficar rico e começou a agir como alguém que já é abundante em espírito, mentalidade e propósito. Esta é a fase em que a prosperidade deixa de ser um evento futuro e se torna o seu traço de caráter. Você assume a responsabilidade total, eliminando as muletas das justificativas. Ao consolidar essa nova identidade, você limpa o canal para que os recursos fluam naturalmente em sua direção. O universo não recompensa o esforço desesperado, ele recompensa a integridade do ser. Agora, você olha para o espelho e não vê mais o operário exausto da introdução. Você vê o arquiteto soberano de sua própria existência, pronto para selar o pacto definitivo com a grandeza que sempre lhe pertenceu por direito. Chegamos ao portal definitivo, o rito de passagem onde a teoria morre para que a realidade nasça. Neste exato momento, o tempo linear perde o sentido e a sua vontade se funde com a lei universal. Não estamos mais falando de planos ou esperanças, estamos falando de um selo inquebrável. Erga a sua cabeça e sinta a gravidade da sua nova existência. Este é o instante do decreto final, o ato de soberania onde você comunica ao universo que a antiga versão de si mesmo foi oficialmente extinta. Você não está pedindo permissão ao destino. Você está emitindo uma ordem direta para que a matéria se organize em torno da sua nova frequência. A aliança que você sela agora não é com um mestre externo ou com uma promessa vazia, mas com a divindade da sua própria mente. Ao proclamar sua independência mental, você estabelece um pacto de honra com o seu sucesso. O medo foi substituído pela certeza. A indignidade foi esmagada pela soberania. Este decreto funciona como uma âncora de aço cravada no presente. A partir deste segundo, o seu passado de escassez deixa de ter jurisdição sobre o seu futuro de glória. O mundo verá um homem ou uma mulher que não mais caminha tateando no escuro, mas que avança com a luz de quem já conhece o final da história. Este não é um encerramento, mas o nascimento de uma força imparável. A história que começou com o despertar de uma mentira coletiva termina com a fundação de uma verdade individual absoluta. O destino agora é obrigado a se curvar e seguir os passos da sua mente renovada, pois a vida sempre acaba por imitar a imagem que você sustenta com convicção. A jornada de reprogramação está completa. O ciclo de esforço sem sentido foi quebrado. Vá agora e tome posse do que é seu, pois o universo já reconhece o seu novo nome. A aliança está feita. A vitória é o seu único caminho possível. Este é o momento em que o silêncio se torna ação e a visão se transforma em carne. Você atravessou o deserto das crenças limitantes, enfrentou os fantasmas da indignidade e agora se encontra diante da terra prometida da sua própria consciência. Mas entenda, a transformação que você viveu aqui não pode ser guardada em uma gaveta. Ela deve ser respirada em cada decisão, em cada palavra e em cada gesto a partir deste segundo. A aliança que você firmou é um compromisso vivo. O decreto final não foi apenas uma fala, foi o disparo de uma flecha que nunca erra o alvo. O destino, que antes parecia um carrasco implacável, agora se torna o seu servo mais fiel,
pois ele não tem outra escolha a não ser materializar a imagem que você fixou no seu subconsciente. As correntes foram rompidas e o software da pobreza foi desinstalado para sempre. O que antes era suor e exaustão, agora é fluxo e inspiração. Você não é mais um náufrago lutando contra as ondas, você é o próprio oceano em movimento. A partir de hoje, o mundo sentirá a diferença na sua presença. A sua vibração falará antes mesmo de você abrir a boca. As oportunidades que antes pareciam distantes começarão a bater à sua porta, reconhecendo o novo mestre que habita esse corpo. Não olhe para trás, pois aquele que você era não existe mais. O início que celebramos agora é a fundação de um império que começa no espírito e termina na conta bancária, na liberdade geográfica e na paz de espírito. Você despertou da mentira e agora caminha na luz da verdade de Napoleon Hill. O que a mente pode conceber e acreditar, ela pode realizar. O roteiro da sua antiga vida foi rasgado. Pegue a caneta, assuma o trono e comece a escrever o próximo capítulo da sua história, pois o universo está em pé, em silêncio, aguardando as suas próximas ordens. A jornada acabou, mas a sua vida de verdadeira abundância acaba de começar. Este é o instante em que a tela se apaga, mas a sua nova vida se acende. O que você ouviu aqui não foi apenas um vídeo, foi um chamado para o despertar de uma força que estava adormecida sob camadas de mentiras e cansaço. Você agora detém a chave. O código foi entregue. A pergunta que resta não é se a riqueza virá, mas se você terá a coragem de sustentar a pessoa próspera que acabou de nascer. Não permita que o ruído do mundo lá fora abafe a voz de comando que agora ecoa dentro de você. O seu antigo eu ficou para trás, e o futuro está ansioso para conhecer o seu novo nome. Se este despertar ressoou na sua alma, e se você sentiu que as correntes finalmente começaram a ceder, não guarde essa chama só para você. Deixe o seu gostei como um selo de compromisso com a sua própria transformação. E inscreva-se no canal para selar a sua aliança com esta nova mentalidade. Ao se tornar parte desta comunidade, você avisa ao algoritmo da vida que você não aceita mais migalhas, que o seu lugar é no topo, cercado por aqueles que também decidiram dominar o próprio destino. Comente abaixo: eu assumo o meu trono, para que o universo saiba que você ouviu a mensagem e já tomou posse. Compartilhe este vídeo com aquela pessoa que você sabe que tem um potencial infinito, mas que ainda está presa na engrenagem do suor sem propósito. Lembre-se, o conhecimento sem ação é apenas fumaça, mas o conhecimento com convicção é o poder que move montanhas. O decreto foi selado. A jornada começou. Nos vemos no próximo nível, onde a escassez não tem voz e a sua vitória é a única realidade. Até breve.